Tinha um documentário, uma vez que passou na Globo, Falcão, os meninos do tráfico, faz muito tempo. E aí apareceu um sujeito, né, com aquela cara com blur e a voz de Pato Donald. Aí ele falava pra jornalista assim: moça, aqui nós é que nem barata. Você mata uma, vem outras 10. E é mais ou menos isso que acontece, porque o Estado não está E não nesses estará. lugares. E não estará, e não tem planos para estar. E quando o Estado decide entrar, que foi o caso do governo do Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro, ele fez aquela ação nas comunidades dominadas pelo narcotráfico, ação pela qual ele foi muito aplaudido, e eu lembro de ter sido o único a falar: o Cláudio Castro está fazendo isso para disfarçar o problema que ele está se envolvendo com a Refit. Dito e feito. Mas na hora eu era comunista disfarçado e tal, porque é sempre assim. Quem não tem vocação para corno sofre. Porque quem tem vocação para corno adora ser o último a saber. Eu tenho pavor de ser o último a saber. E como eu sempre sou o primeiro que sei e falo, aí eu levo todas as pechas dentro na minha lomba. É assim. E muito me estranha também, não só o governo Lula, mas também a postura do judiciário brasileiro. Em especial, aqueles que estão ocupando indevidamente, ilegitimamente, o Supremo Tribunal Federal. Porque ilegítimo é e não legem, lei, e o sufixo final, né, umidade, do legitimidade ou ilegitimidade, é na conformidade da lei e ilegitimidade na desconformidade da lei. E eles estão lá ilegitimamente. Ah, mas eles não entraram lá, indicado pelo presidente, aprovado pela Sabatina, nomeado pelo presidente, então é legítimo. Só na casca. Porque na matéria, na essência da lei, não se tem ali notável saber jurídico, e quando se tem, não se usa. Portanto, esses senhores que sequestraram o STF e que estão, de fato, dando um golpe de Estado, já deram um golpe de Estado nesse país, acusando aqueles que veem no golpe que esses senhores têm dado o verdadeiro golpe de Estado, então eles acusam aquele que acusa o golpe de ser golpista. É a velha história de bater a carteira e sair gritando pega ladrão. É isso que esses senhores têm feito. E o que eu dizia é que muito me estranha que a postura da maioria deles, maioria absoluta, é ser tão leniente, vou usar as palavras aqui do Luiz Roberto Barroso. Então não sou eu, Thiago Pavinato, que diz. Quem diz é Luiz Roberto Barroso, ao decano da casa. Não compreendo, compreendo a sua leniência com o crime de colarinho branco. E agora, da minha parte, olhando para a maioria do STF, eu digo, eu não compreendo a leniência com essas facções ou qualquer traficante que venha a ser julgado na Suprema Corte Brasileira, em fazer aplicar a eles o devido processo legal e as leis da maneira que devem ser. E a minha estranheza não é essa de fazer aplicar a lei, porque espera-se de um juiz e de um tribunal que se aplique a lei, mas em negar as mesmas leis, as mesmas garantias e o mesmo devido processo às pessoas do 8 de janeiro. É insistir em chamar as pessoas do 8 de janeiro de golpistas. Golpistas por quê? Porque depredaram a Praça dos Três Poderes? Qual é o problema? O Flávio Dino, em 2017, quando o MST
depredou a Praça dos Três Poderes, o Flávio Dino apareceu no Jornal Nacional, tomou a conta da tela e disse: nada mais natural. É o povo na sua casa. O Congresso é a casa do povo. O povo está protestando na casa dele. Mas tem um mal, sim, tanto no MST como cá, do 8 de janeiro de 2023. É a depredação. Depredar é algo lastimável. É um crime, mas não é golpe de Estado. O que aconteceu não foi golpe de Estado. Mas no Brasil existe um exemplo de golpe de Estado, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e que acontece no Brasil décadas a fio, que é o domínio por facções narcocriminosas, narcotraficantes, narcofacções criminosas, se é possível que exista uma narcofacção não criminosa, só num país onde o narco não seja crime. Mas há décadas, todos os dias, todas as horas, o golpe de Estado tem sido um crime continuado em todo o território em que essas facções têm o controle. Têm o controle geográfico, territorial, o controle da população e decidem as regras que ali valem. E eles, narcotraficantes, é que detêm o monopólio do uso da violência, que é solapado, retirado do Estado, que é o único que deveria ter o monopólio do uso da força. E muito me estranha porque ninguém do STF, com a mesma presteza a chamar de golpistas senhoras com bíblias na mão, mas não estavam com bíblias na mão, estavam com rojões. Com a mesma presteza que chamaram senhores com rojão na mão de golpistas, não chamam traficantes de fuzil na mão, que tiram do Estado o território, que oprimem o povo que vive nesse território retirado do Estado e que fazem valer um antidireito, roubando do Estado o monopólio do uso da força de grupos terroristas. Passou da hora de darmos à doença o nome que elas têm, porque sem diagnosticar a doença não se trata a doença. E nós estamos começando a tratar a doença com o diagnóstico vindo de um médico de fora. E tomara que essa doença não só seja tratada, mas que ela seja eliminada do corpo que é o Estado brasileiro. E os